Boom! Estudos para concursos pro IBGE, Informática. Sobre conceitos gerais de informática. Introdução. Não, aqui caiu na IBFG. Isso é interessante. A computação comparada com outras áreas é uma ciência recente, mas que em poucos anos teve um avanço exponencial. Isso possibilitou o surgimento de novas tecnologias, conceitos e ideias. O computador começou a ser paralelamente desenvolvido à medida que os cálculos feitos pela humanidade começaram a se tornar maiores e complicados. Em 1822, o professor britânico Charles Babbage projetou uma máquina que realizava cálculos bem precisos. Essa máquina era chamada de máquina de diferenças e deu a ele homenagens da sociedade real e astronômica da época. Depois de ter criado a máquina de diferenças, Babbage ficou animado e resolveu projetar uma nova máquina, conhecida máquina analítica, um pouco mais complexa, pois ela deveria realizar operações em sequências e armazenar resultados, ler instruções sob forma de furos e cartões de papel e imprimir o papel de dados. De saída, assim... Um computador pode ser definido como uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas executando as instruções que lhes são dadas. Apesar de sabermos que um computador moderno, incluindo o smartphone, possui milhares de componentes eletrônicos para o seu funcionamento, partindo de uma visão mais geral, podemos dizer que um computador deve executar 4 funções básicas: processar dados, armazenar dados, movimentar dados e controlar as funções de processamento, armazenar e movimentar, que acabou de falar agora há pouco. Ou seja, 3 coisas mais um controlador. Apesar da variedade de tipos de computadores que existem, nesse capítulo serão apresentados os conceitos fundamentais que se aplicam à maioria dos computadores modernos. Daí depois tem um conteúdo de história de computador. Isso é interessante, conteúdo. Depois tem um conteúdo de hardware e software de people. Peopleware. Interessante. Depois tem bytes e kilobytes. A coisa dos bytes e kilobytes é um conteúdo muito estranho. Porque normalmente não cai isso. Mas cai. Já caiu uma vez. Eu vi. Tipo, engraçado. Quando os professores falam... Os professores nunca falam desses textos. Mas quando o professor fala, ele nunca dá uma questão... Não mostra uma questão que caiu isso. Bom. Na minha lembrança aqui, eu só lembro de uma vez. Tipo... Como é que era? Basicamente só tava falando um número lá e você tinha que lembrar qual que era o número lá que termina com 4, 34 tecos, bytes, sei lá. Eu não consigo pensar. Bom, o de tecos dos bytes, tem software básico, software aplicativo, software utilitário, liberdade, e sem verdade, licenças, também tem um teco de licenças estranhas, uma curiosidade... um cara chamado Richard Stallman. Depois tem o que? Código de distribuição livre, código-fonte, trabalhos derivados, licença não especificada ao produto, licença não restrita. E também o que mesmo? Licença neutra. Depois tem as referências. São de transformações que eu vou ler na apostila. Resumo do capítulo. Acho melhor ler o resumo do capítulo ao invés de ler os conteúdos antes, né? Um computador pode ser definido como uma máquina que pode resolver problemas para as pessoas executando instruções que lhe são dadas. 4 funções básicas: processar, armazenar, movimentar, e depois você controla o processo, armazenamento e movimentação dos dados. Daí a historinha do computador pode ser representada por meio de 6 gerações. Geração 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Nossa, não tem 6, porque eu tô 0. O 0 é o de 1642 a 1945. A característica desse computador é os dispositivos mecânicos. Depois, na primeira geração, de 45 a 55, que já é na guerra, né? Tipo, só começou a ter computador na guerra pra matar pessoas, né? É a categoria de válvula de eletrônica. Nessa geração, o cara chamado John von Neumann identificou 5 partes básicas de um computador: memória, unidade lógica, aritmética e unidade de controle e um equipamento de entrada e saída. 5 partes, maioria: entrada e saída, unidade lógica e unidade de controle. Controlando. Daí a segunda geração é de 55 a 65. A característica:
Uso de transitores em substituição das válvulas. E a terceira geração? É de 65 a 80. Ela usa chips, cara. Legal. Ela usa transitores e circuitos. Os circuitos ficaram mais complexos. E a quarta geração? De 1980. Característica: integração em uma escala muito grande. Milhões de transitores e um chip. Neurons. E com isso, surgiram computadores menores e mais rápidos. Quinta geração. É um novo paradigma. Computadores de baixa potência invisíveis em toda parte, embutidos fazendo parte da vida diária. Unidade utilizadas pelo computador. Bit menor, unidades de armazenamento pode assumir. Daí o próximo ponto do resumo é o trecos de tamanho lá dos bytes. Aqui, ó. Byte, menor unidade de armazenamento, pode assumir os valores ou byte, sequência de 8 bytes, 1 bit, em bytes. Daí essa coisa aqui aparece muito nessas apostilas, é a diferenciação em bytes e bits. Bytes e bits. Só que são a mesma coisa, só que uma é usado um nome diferente numa coisa e usa outro nome em outra coisa. Daí o bit é os zeros e os uns. Os bytes são 8 bits. Os kilobytes são 1024 bits. Quer dizer, são 1024 bytes. Depois vira megabyte, depois vira gigabyte, depois vira terabyte. Cada um é aumento de 1020 vezes 24 ou outra coisa. Conversão em uma base menor para uma base maior. Dividir por 1024. Conversão de uma base maior para uma menor. Multiplicador por 1024. Hardware, parte física do computador, tudo que podemos tocar. São exemplos de hardware, monitor, teclado, mouse, disco rígido e placa-mãe. Peopleware, pessoas que utilizam sistema computacional. Software, componente lógico de computador responsável por gerenciar e controlar a parte física. Hardware. Categorias de software. Software básico, responsável pelo gerenciamento e gestão do hardware. Exemplos: sistema operacional, drivers e dispositivos firmware. Software aplicativo, permite executar as tarefas específicas do usuário. Exemplos específicas: imagens, criar apresentação e navegar na internet, etc. Software utilitário, complementa o software básico ou software aplicativo com funções específicas. Específicas do apoio. Exemplos: software de backup, antivirus e firewall. Distribuição de software pode ser freeware, shareware, adware, freeware, shareware, adware, freeware ou demo. Freeware, shareware, adware, ou trio e demo. Freeware, shareware, shareware, adware e trio ou demo. Esses são os nomes, cara. Ou freeware, ou shareware. Free é grátis. Share, dividir. Add, você paga os seus ads, a gente vai te encher de ads pra encher na sua cabeça. E o trial, ou demo, teste. Você pode ficar com 30 por 30 dias, depois você tem que pagar, moleque. A gente não vai deixar você usar os nossos produtos de graça, mesmo a gente podendo fazer isso. Software disponibilizado para testes com apenas algumas funções. Vou falar os trecos porque basicamente tudo que eu falei é grátis, dividir e add é tudo isso. Só com isso aí dá pra saber o que é o treco. Daí, licença de software. Tem os direitos e obrigações do usuário e também do desenvolvedor do produto. Depois tem a licença de software proprietária, que define para usar o software o usuário precisa de uma licença, que geralmente é paga. Além disso, não é permitido redistribuir e modificar o software. Licença de software livre permite que o usuário tenha acesso ao código-fonte. Programa que ele possa utilizar, copiar, estudar, estudar e distribuir sem restrições. Legal, né? Bom, basicamente quando você tem um conhecimento básico de hacker e codificação, você vai lá e mexe e você baixa um software livre. Daí você pode, tirar as coisas chatas e colocar as coisas legais. Baixar coisas legais. Lá no GitHub. Agora eu vou lá voltar no treco na história. Conteúdo da apostila. A evolução dos computadores é marcada principalmente pela diminuição do tamanho dos componentes e pelo aumento da velocidade de processadores nos limites da memória e da capacidade e velocidade de operações.
da entrada e saída de dados. Conhecer o histórico dos computadores nos permite entender como chegamos até aqui e até arriscar algumas palpites pelo que pode estar por vir. A história dos computadores é marcada por 6 gerações, iniciando da primeira geração, 0. Os computadores da geração 0 aparecem aproximadamente em 1942 e 1945. Esses computadores foram construídos com dispositivos mecânicos. Os primeiros realizavam operações de soma, subtração, divisão e multiplicação. Babu. Cálculo. Entretanto, o professor Charles Babbage construiu uma máquina denominada máquina de analítica, que era de uso geral. Daí, assim, a máquina analítica era programável, e quem fazia os softwares dessa máquina era a Ada Augusta Lovelace. Ada Augusta Lovelace, a primeira programadora do mundo. Legal. Apesar das dificuldades da época em relação ao hardware, que poderia ser utilizado para construir uma máquina analítica, as ideias do cara chamado Babbage tiveram influência na maioria dos computadores modernos, já que estes utilizavam uma estrutura semelhante à máquina analítica. 1945 e legal, né? Mais ou menos, só um pouquinho legal. A primeira geração ocorreu aproximadamente entre 1945 e 1955. Os computadores dessa geração utilizavam válvulas eletrônicas para o processamento de dados e sua programação era feita por ligações de fios. Foi nessa época que um cara chamado John von Neumann descreveu um projeto básico. E o que tinha nesse projeto básico? Que ainda é a base para todos os computadores digitais? Esse super projeto básico, que é super básico e é base de tudo, foi conhecida a grande máquina de Newton, constituída de 5 partes básicas: memória, unidade lógica e aritmética, equipamento de entrada e de saída, sabe, mouse e tela. E a unidade de controle, Daí tem um esqueminha: memória, unidade de controle, unidade lógica, saída e entrada. Basicamente, a memória grava elas, e a unidade lógica e aritmética se comunicam entre si. Daí a unidade lógica e aritmética manda informações para a memória grava elas e manda de volta para a unidade lógica. E a unidade de controle também manda as coisas de volta para a memória e também recebe informações da memória. Também sai as coisas. A unidade lógica. A unidade lógica recebe informações das itens dos ícones de entrada, tipo teclado, e também sai as coisas que foram enviadas para ela da memória, unidade de controle e unidade lógica na saída, que é tipo a tela. A segunda geração ocorreu aproximadamente entre 1955 e 65, foi marcada pelo uso de transistores, integrados, de tamanho e menor custo. Caraca, transistores demais. Depois teve a terceira geração, 65 a 80, com circuitos integrados, dezenas de transitores, ou seja, não colocou um monte de transitores num lugar só e era bonitinho. E virou um chip, e com isso foi na quarta geração, vira ainda mais o tamanho dos computadores, dos tijolões. E era mais rápidos e mais baratos. Viva a evolução! E na quarta geração, de 80, foi a integração em escala muito grande. E depois a quinta geração, marcada por um novo paradigma, computadores de baixa potência e invisíveis. Sério, tá escrito invisíveis aqui, eu não sei o que significa isso não. Mas tem uma explicação aqui, escrito: isto é, computadores por toda parte, embutidos, fazendo parte da estrutura da vida diária, ou seja, o que ele quer dizer com computadores visíveis? Tem computador em todo canto, meu amigo. Sabia que seu celular é um computador? Sabia que a sua Smart TV é um computador que está te espiando? Sabia que o seu... Bom, basicamente tudo é computador, eu não sei mais o que é, pode se chamar de computador. A sua câmera, sabia que a câmera que está gravando a segurança do seu prédio, ou da sua casa, ou da sua loja, ela é um computador que está te roubando essa informação? 8.0. Próximo conteúdo: como a configuração é codificada e armazenada dentro do computador. Byte bits 8.00 se trata do vídeo. Tem um bit é igual a 8, é um 0. Um byte é 8 bits.
8 bits multiplicado por 1024 é igual a 1 kilobyte, que é um KB. Porque 1 mega 1024 vira kbits, megabits, 1024, 1024, 1024. Daí 1 terabyte é 1 trilhão de bytes. 1 bilhão de bytes é 1 megabyte. 1 milhão de bytes é 1 kbyte. É 1 megabyte. Tá? Ou seja, mega é 1 milhão. Giga é bilhão. E tera é trilhão. Incrível. Cobrado, olha, uma questão que foi cobrada. De bytes, tá? Questão de certo e errado da CESP. Diversos modelos de dispositivos denominados pendrive têm capacidade de armazenamento de dados superiores a 1 milhão de bytes. 1 milhão é megabytes, sabe? Ou seja, isso aqui está falando o básico, óbvio que tipo um pendrive consegue ter 1 megabyte. Caraca, tipo, se um pendrive não consegue não ter nem 1 megabyte, então é o pior pendrive de todos, né? Comentário! Olhando a tabela acima, podemos concluir que 1 megabyte equivale a apenas 1 megabyte, temos 1 milhão de bytes. Dificilmente vamos encontrar um pendrive com menos de 1 gigabyte, portanto a questão está correta. Se utilizar a tabela, precisamos saber plenamente quantos kilobytes temos em 1 milhão de bytes. Para isso, vamos utilizar a regra de 3 e conversão. E não quero ver a matemática. E pula tudo. Temos o tempo de hardware. Pula. Vamos só ler as coisas do software para terminar o vídeo. Estudando. O software básico responsável pela gestão de hardware. O software responsável pelo gerenciamento e gestão de hardware, além disso, faz a falha para coordenar hardware e o usuário do sistema nessa categoria. Podemos citar como exemplo o sistema operacional, o software mais importante dessa categoria, pois trabalha para coordenar todas as atividades do computador e os recursos de hardware. Depois dos drivers. Os carinhas que tinha aqui só pra você baixar eles, pra você, senão a gente não funciona. Drivers dos dispositivos. Alguns dispositivos de entrada e saída, placa de vídeo, teclado, impressora, perdidores, podem trabalhar de forma tão particular que o sistema operacional precisa de um trago de tradutor chamado driver para entendê-lo e fazê-lo funcionar corretamente. Esse tradutor é o driver, se chama driver e só serve para te encher o saco. Tipo, olha, a gente nunca vai deixar você mexer com esses programinhas que são extremamente simples e só poderia facilitar a vida de todo mundo deixando você fazer. Só vai deixar você fazer se você comprar o tradutor. Baixa o tradutor! Porque se você baixar o tradutor, a gente pode controlar você. Pode controlar você. Pode controlar o aplicativo que você está usando, meu amigo. Tipo assim, que é a minha mente que eu tenho drivers, né? Portanto, fica localizado entre o hardware e o sistema operacional. E depois o firmware. Sphere, anywhere, firme, que não pode ser mudado, né? É o software armazenado diretamente no hardware de um equipamento. Os aparelhos possuem firmware, como por exemplo calculadora, disco rígido e teclado. Sabe? Não. O software aplicativo permite executar tarefas específicas do usuário, como por exemplo editar texto, editar imagens, criar apresentação, navegar na internet, etc. Aplicativos tipo Chrome, Word, Excel, Paint. Software utilitário. Complementa software básico ao software aplicativo com funções específicas de apoio, como por exemplo um software de backup, antivírus e firewall. Podemos classificar softwares quanto à sua distribuição. Freeware, software proprietário de disponibilidade para uso gratuito, entretanto, mesmo sendo gratuito, o usuário não pode. Freeware, softwares proprietários disponibilizados para uso gratuito. Entretanto, mesmo sendo gratuito, o usuário não pode fazer modificações. Shareware, software disponibilizado de forma gratuita, mas por um tempo limitado, em alguns casos com restrição de uso de algumas funções. Isso significa que o usuário precisa pagar por uma licença para continuar usando. Hardware, software proprietário livre de download, mas que carrega propaganda para o usuário.
Trial ou Demo. Se software disponibilizado para o teste com apenas algumas funções. Esse tipo de distribuição, o usuário faz uma espécie de teste drive para saber se o software atende às suas necessidades. A maioria dos softwares é publicado sob uma licença que define os direitos e obrigações do usuário e do desenvolvedor do promotor. As licenças podem ser classificadas como proprietária ou livre. A licença do proprietário define que, para usar o software, o usuário precisa de uma licença de uso que geralmente é paga. Além disso, não é permitido distribuir ou modificar o software. A licença livre permite que o cara pode mexer com as coisas no código fonte do programa. Liberdade 0, liberdade 1, liberdade 2, liberdade 3. Liberdade 0 para executar o programa. Liberdade 1, liberdade para estudar o programa. Liberdade 2, pode redistribuir e vender o programa. Liberdade do programa. Liberdade 3, pode modificar o programa. Basicamente isso. Para cada um ter umas licenças, tem que ter, para cada ter todas as habilidades com os programas de outros caras que os outros caras fizeram, tem que ter licenças. E agora não tô com saco. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Vantagem de software livre e software de código aberto. Liberdade para estudar e adaptar um programa. O código pode ser modificado e adaptado às necessidades do usuário e empresa. Baixo custo geralmente não se paga por licença de software. O suporte pode ser oferecido por várias empresas e não apenas pela empresa que desenvolveu o software. Isso aumenta a concorrência e, consequentemente, o preço do suporte diminui. Segurança. É possível saber exatamente o que o programa faz diferentemente de um software proprietário. Correção de bugs tende a ser rápida, já que as pessoas do mundo todo estudam e contribuem para melhorar o programa, menos visando por vírus e programas maliciosos. Desvantagens, mudanças de cultura e mudanças para esse tipo de software pode gerar resistência principalmente em uma empresa. Gostei disso. Agora, voltando lá para aqueles outros termos. Segundo esse tipo de código aberto, software de código aberto deve garantir distribuição livre, código-fonte, trabalhos derivados, integridade do autor e do código-fonte, não discriminação contra pessoas ou grupos, não discriminação contra áreas de atuação, distribuição de licença e licença para não especificar um produto, licença não exigir tantos programas e licença neutra. E para terminar, só ler a curiosidade. Richard Stallman, o fundador da Free Software Foundation, diz sobre as liberdades de software. Essas liberdades são vitalmente ainda mais importantes à medida que elas não apenas para os propósitos individuais dos usuários, mas para a sociedade como um todo, pois eles promovem a solidariedade social, isto é, compartilhamento e cooperação. Elas se tornam ainda mais importantes à medida que a nossa cultura e atividades cotidianas se tornam mais digitalizadas. No mundo de sons, imagens e palavras digitais, o software livre se torna essencial para a liberdade em geral. Legal, né? Terminou!